Olá, pessoal! Finalmente chegamos à nossa última aula, que são essas mini dicas de português que eu vou dar para vocês, tá? Então, vamos começar agora compartilhando minha tela aqui com vocês. Ia dizer a nossa tela, mas é a minha tela. Compartilhando aqui a minha tela com vocês. Bom, estou compartilhando a minha tela aqui com vocês e a gente vai começar com algumas dicas. Eu separei 15 dicas rápidas para que vocês tenham acesso mais rápido e são dicas que a gente usa bastante no dia a dia. Vamos lá, a primeira dica é: qual é o correto segundo a norma gramatical? Tinha pego ou tinha pegado? Bom, primeiro a gente tem que pensar que existe uma coisa chamada particípio. A gente tem o infinitivo, que são os verbos que são terminados em R, como, por exemplo, o verbo amar, comer, chorar. Terminou em R, a gente chama de infinitivo. A gente tem os verbos no particípio, como, por exemplo, o verbo amar, amado, chorar, chorado. Então, são verbos no particípio. E tem os verbos no gerúndio, como amando, chorando. Então, são esses tipos verbais. Então, a gente vai trabalhar com o particípio, que é esse do amado, do chorado, do pegado, tá? São esses que a gente vai trabalhar. E esses particípios, a gente chama de abundante, a gente chama esses particípios de abundante, quando existe mais de uma forma de falar esses verbos, que eles existem tanto nas formas regulares quanto nas formas irregulares. Como aqui a gente tem pego e pegado. Então, aqui a gente tem duas formas. Será que são essas duas formas mesmo? Como é que a gente usa? Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos para vocês. Aceso, acendido, ok, existem as duas formas. Impresso, imprimido, salvo, salvado, pago, pagado. Todas essas formas existem. Mas quando é que a gente usa cada uma dessas formas? Sempre que a gente tem o verbo ter e o verbo haver antes da palavra, a gente usa no particípio regular, ou seja, acendido, imprimido, salvado, pegado. Então, eu tinha salvado os arquivos. Então, sempre que tiver ter e haver, o particípio regular. Sempre que tiver o verbo ser e estar, a gente usa essa forma abundante, ou seja, essa forma irregular, como, por exemplo, os arquivos foram salvos. E aí a gente tem algumas exceções, né? Porque o que é o português e as nossas queridas exceções? O verbo pagar, gastar e ganhar, ele existe as formas regulares, como pagado, gastado e ganhado, mas elas ficaram meio obsoletas, assim, ninguém usa mais, entrou em desuso. Então, eu posso falar, eu tinha pagado as minhas dívidas, mas fica meio esquisito, assim, ninguém fala mais, que a língua a gente sabe que é uma língua viva. Então, meio que já, como já entrou em desuso, eu posso falar, eu tinha pago as minhas dívidas. Então, isso ocorre com esses três verbos: pagar, gastar e ganhar, tá? Mas agora é a hora que a cabeça de vocês vão. Por quê? Porque os verbos chegar e trazer, eles não têm essa forma irregular. Então, não existe chego e trago. Não existe na língua portuguesa chego e trago. E só existe chegado e trazido. É esquisito? É esquisito. Mas são as formas que a gente usa, ok? Então, esses três primeiros verbos, as formas no particípio regular, estão em desuso, a gente só usa a irregular, e esses dois últimos verbos, as formas irregulares não existem, a gente só usa as formas regulares, tanto com T e AV como com C e estar. A gente só usa as formas regulares, ok? Então, vamos para a próxima diquinha. Tem ou tem? Tem com acento ou tem sem acento? A gente já falou um pouquinho disso, eu acredito, mas eu vou retomar aqui. Tem, a gente usa sem acento quando o sujeito for no singular. Então, quando eu falo, o menino tem dificuldade. Então, se o sujeito é no singular, tem sem acento. Tem com acento quando o sujeito for no plural. Os meninos têm dificuldades. Então, eles têm dificuldades, o sujeito está no plural, sem problema nenhum. E a mesma coisa ocorre com o verbo vir. Então, quando eu tenho vem no singular, é vem sem acento.
Quando eu tenho vem no plural, é vem com acento. Ele vem aqui sem acento, eles vêm aqui com acento. E a mesma coisa acontece com os verbos que derivam desses verbos. Então, o verbo manter deriva do verbo ter, porque tem é o verbo ter. Então, o verbo manter deriva do verbo ter. Então, mantém, no singular, tem um acento agudo, porque ele é o quê? Ele é o quê? Uma paroxítona terminada em "em". E a gente viu isso que nas regras da situação. Se você não viu, achei a aula de regra da situação. Então, mantém é uma paroxítona terminada em "em", então acentua no singular. Mantém no plural, a gente coloca com acento circunflexo, que segue a mesma regrinha do tem, tá? E intervir segue a mesma regrinha do vem. Intervir vem do verbo vir, então ele segue a mesma regrinha. Quando eu falo intervém, né? Tá se intrometendo. Ele intervém no problema. Então, intervém com acento agudo. Eles intervêm no problema, então acento circunflexo, certo? Próxima diquinha, para mim fazer para mim fazer. O professor mandou muitos trabalhos para mim fazer. O professor mandou muitos trabalhos para eu fazer. Nesse caso, por que a gente não usa o para mim aqui? Porque o mim, ele não pode ser usado como sujeito, tá? Ele é um pronome oblíquo e ele não pode ser usado como sujeito, nunca. Então, quando você for procurar quem é que está fazendo aquela ação, o mim nunca pode estar fazendo aquela ação. Então, o professor mandou muitos trabalhos para eu fazer, porque o sujeito é eu, do verbo fazer, porque é o verbo. Agora, se você não quiser colocar o verbo, aí você pode falar: "O professor mandou muitos trabalhos para mim", porque aí o sujeito vai ser o professor, porque quem foi que mandou trabalhos, muitos trabalhos? O professor. O para mim vai estar completando, mas não vai ser o para mim que vai estar fazendo a ação, certo? O mim nunca conjuga verbo, como a gente gosta de falar, né? O mim nunca conjuga verbo, então nunca vai vir um mim ao lado de um verbo, tá? Ele nunca vai ser o sujeito do verbo. Então, a única possibilidade de a gente usar o mim é quando ele vem no final da frase sem o verbo. Beleza? Então, vamos para a próxima dica. Então, essa primeira frase está equivocada. Pode vir, vai vir, deve vir. Como é que a gente usa essas? Pode vir, vai vir. Pode vir, vai vir, deve vir. Na verdade, a gente usa como pode vir, vai vir e deve vir. Por quê? Porque é uma locução verbal. O que é uma locução? Nas aulas que a gente fala sobre classes de palavras, eu falei sobre locuções. Locução, alguma coisa, é quando existe mais de uma palavra funcionando como aquela coisa. Então, por exemplo, locução adverbial é quando mais de uma palavra funciona como advérbio. Locução adjetiva é como mais de uma palavra funciona como função de adjetivo. Então, quando eu falo leite materno, eu estou falando de um adjetivo, materno. Mas quando eu falo leite de mãe, então eu estou pegando de mãe duas palavras com uma função só, de adjetivo, de caracterizar o leite, certo? Então, essa mesma noção aqui. Locução verbal, a gente tem dois verbos para fazer a função de um verbo. E a gente tem o verbo principal, que é o verbo pode, o verbo vai, o verbo deve, e a gente tem o verbo auxiliar, que é o verbo vir. Então, nesse caso, o verbo auxiliar, ele sempre fica no infinitivo. Então, quando a gente tem uma locução verbal, o verbo auxiliar, com o verbo principal e o verbo auxiliar, neste modelo, o verbo auxiliar sempre fica no infinitivo. Então, não é pode vir, não é vai vir, é vai vir. Então, por exemplo, você vai vir amanhã, ela vai vir semana que vem, meu pai deve vir próximo mês, beleza? Nada a ver ou nada a ver. A gente usa
com o verbo haver ou sem o verbo haver? Com H ou sem H? O que significa essa expressão nada a ver? Indica quando duas ou mais coisas elas não estão relacionadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando uma coisa não tem uma relação com a outra. Eu estou falando de bola, estou falando de carro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente não usa com o verbo haver. O verbo haver é um verbo no sentido de existir. Então, não tem nada a ver com a expressão. Então, quando eu digo eu não tenho nada a ver com este assunto, significa que eu não tenho nada a ver sem o H, porque haver com H significa existir. E não tem nada a ver com o assunto que a gente está comentando, tá? Então, a expressão é nada a ver sem o H. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Como é que a gente qual é o correto segundo a gramática? É meio-dia e meia. Por que, professora, é meio-dia e meia? Porque o numeral, vocês lembram lá a nossa aula de classes de palavras, em que a gente falava sobre numeral. E o numeral, ele flexiona em algumas relações. E uma dessas relações é o gênero. Então, ele vai concordar com o gênero do substantivo. Então, aqui ele vai concordar com hora, que é uma palavra, é um substantivo feminino. Então, é meio-dia e meia, só que é hora. A gente está falando que são 12 horas mais meia hora. Então, são 12 e meia, tá? E mais uma outra questão sobre meio e meia. Quando a gente fala meio, a gente fala um pouco, e aí não tem feminino. Eu digo, eu estou meio chateada. Eu não estou meia chateada, porque se eu tiver meia chateada, eu vou estar metade chateada. Daqui para cima só chateada. Daqui para baixo eu não vou estar chateada. Meio e meia, metade. Meia calabresa, meia marguerita. Então, é metade, tá? Então, meio é um pouco. Sempre que você quiser dizer que você está um pouco alguma coisa, ou que alguém está um pouco alguma coisa, é meio, independente se é 1, 2, 3, 10, 20, é uma palavra no masculino ou no feminino. Há 10 anos atrás, o correto é há 10 anos ou 10 anos atrás. Você usa a metade da expressão para lá ou para cá. Ou você usa há 10 anos ou você usa há 10 anos atrás. Se você usar há 10 anos atrás, é uma redundância, porque esse a, quando a gente bota a com H, é o verbo haver, como eu falei. Então, o verbo haver, ele já está no passado. Então, é tempo passado, tempo que já passou. Então, quando eu falo há 10 anos, significa que são 10 anos atrás. Então, quando eu falo há 10 anos atrás, é a mesma coisa que eu estou falando subir para cima, descer para baixo. Então, é uma redundância. Então, eu posso falar há 10 anos eu estava finalizando o meu curso de letras, ou 10 anos atrás eu estava finalizando o meu curso de letras. Fica a critério de vocês escolherem qual que vocês querem usar, mas não há 10 anos atrás, beleza?